Olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao History de um Guia, histórias fictícias de vidas reais. Hoje o History começou um pouquinho mais tarde, estamos aqui em preparação para a nossa aula hoje, a gente está muito empolgado aqui em compartilhar esse conhecimento, né, sobre violência, né, doméstica infanto-juvenil, então estamos indo nessa preparação. E hoje de manhã eu acordei com essa simples pergunta na minha mente, né? O que move eu fazer isso? O que move eu falar coisas que muito provavelmente poucas pessoas vão ouvir, quiçá nenhuma? E essa pergunta, este questionamento que eu acordei hoje pela manhã, veio de uma das pessoas que eu estava conversando. Ela chegou e falou para mim essa seguinte frase: você acha que as pessoas vão ouvir isso que você está falando? Você não acha que está ficando louca, não? E um breve minuto ali, naquela hora, eu falei, olha, eu estou fazendo a minha parte. Só que aquela pergunta me martelou por um bom tempo. E hoje pela manhã, justamente no dia, né, do que eu vou dar essa aula, essa pergunta veio à tona. E o que eu vou falar aqui pra você, eu também achava isso. Sabe por que eu achava isso? Porque todas as vezes que eu apanhava do meu pai, então todas as vezes em que eu via meu pai fazendo crueldade com minha mãe, eu pedia ajuda, ninguém ouvia. Se ouvia, não ajudava. Eu também achava que as pessoas iriam dar atenção para isso. Eu também achava que as pessoas poderiam não me ouvir. E quando eu faço esse trabalho, gente, antes de dar sequência no assunto, eu não faço pensando nas pessoas que vão me ouvir. Eu faço pensando nas pessoas que foram vítimas. Eu passo essa informação, eu penso, né, falando isso, nas pessoas que foram vítimas, nas pessoas que passam por isso, ou nas pessoas que carregam isso e realmente estão de saco cheio. É isso que me move. É isso que me move fazer essa aula hoje. É isso que me move estar aqui de frente com vocês falando sobre isso. Pois se eu fosse levar em consideração aquela época lá atrás, em que ninguém entendia meu pedido de socorro, nem mesmo chamando a polícia, né, para tentar apartar a situação, realmente. Mas o que me move fazer isso é o amor pelo outro. Porque eu identifiquei o amor em mim. Porque eu identifiquei esse amor incondicional, essa aceitação, essa paz interior. E é ela que me move fazer isso. Não porque o outro também precisa, não porque não é o outro. Não é essa coisa física, o problema não é isso. É fazer a minha parte. É fazer a minha parte pelo que eu descobri. É compartilhar aquilo que eu sei. Vocês sabem que aquela parábola do talento, né? Do talento. E a galera que está aí por dentro da Bíblia sabe o que aconteceu com aquele que escondeu o talento. Sabe o que aconteceu com aquele que escondeu a informação. E eu sou aquela pessoa que descobriu o talento, que descobriu o caminho, que descobriu o passo a passo. E eu não quero partir desse mundo hoje sabendo que eu tinha algo para compartilhar que poderia salvar milhões de vidas, passar gerações. Partir desse mundo com essa informação comigo. Eu não quero carregar isso na minha consciência. Eu não quero carregar isso da minha geração seguinte. E eu faço isso não é pensando no que as pessoas vão falar, nas pessoas que não vão ouvir minha mensagem, nas pessoas que não vão entender o meu recado. Eu faço isso pensando nas vítimas, pensando nas pessoas que querem mudança, pensando nas pessoas que estão cansadas de sofrer, que tiveram esse passado. E sabe o que foi o ponto-chave que me mudou esse pensamento de consciência? Antes era pela vítima, né? Eu, há um tempo atrás, trabalhava numa organização privada e um colega meu de trabalho
sou da área da saúde. Eu era da área da saúde. Eu já dei fim na carreira. Minha mãe que não escute isso. Eu dei fim na carreira. E um colega meu de trabalho, nesse dia que aconteceu este evento, eu não estava. Mas a situação eu já conhecia porque eu já presenciava. Uma briga de casal. E no dia que eu estava, medidas paliativas foram tomadas, mas não levou à resolução do assunto, resolução do caso. Todo mundo via a violência, nem que seja verbal, tá, gente? Entre o casal e a instituição privada não se posicionava. Olha a omissão aí. Se eu for pensar nesse tipo de pessoas que não agem, não se conscientizam da omissão, nem aqui eu estaria. Eu não estaria fazendo a minha parte. E se eu pensasse dessa forma, se várias pessoas que sabem de informações valiosíssimas e não compartilhassem, talvez nem telefone você teria nas mãos. Talvez o mundo não estaria da forma que está hoje. Enfim. Nesse dia que aconteceu as vias de fato, de forma escandalosa, mesmo depois desse dia que eu estava, que teve esse problema, que teve medidas paliativas, esse meu colega resolveu intervir. Resolveu intervir da forma que ele sabia. E pra você ter uma ideia, nesse dia, até a criancinha de meses de vida estava presente. Todo mundo ali vendo aquele alvoroço. E esse meu colega resolveu intervir. Claro, foi machucado, né? Teve lesões corpóreas, mas ele não agrediu o agressor que estava agredindo a esposa. Ele não reagiu. Teve lesões corpóreas, mas ele teve consciência o tempo todo em não revidar. Eu achei aquilo fantástico. Achei massa. Mas sabe o que foi mais... Para mim foi surpreendente. Talvez para você não, porque você está acostumado a ter a vida pacata. Achar que o problema do outro é do outro, o outro que se lasque, o outro que se resolva, o outro que sofra. Esse pensamento aí, olhe lá na frente pode te levar a situações muito piores. Enquanto você encarar o sofrimento do outro como sendo do outro, essa omissão vai sair bem caro para você. E a instituição não se posicionou de forma muito branda. Afinal, ela não poderia se posicionar contra o cliente que estava ali agredindo a sua esposa. Jamais. Mas também, por vias de justiça, né, jurídicas, ela não poderia desamparar o funcionário. Não. O que de fato aconteceu, senhores, é que ninguém se posicionou a favor do meu colega. Ninguém. E ele se sentiu assim, poxa, cara, eu fiz o que devia ter feito. Sabe uma coisa que saiu da boca dele que eu fiquei assim, assustada? Sabe o que falaram pra ele nesse dia? Fulano, você fez o que devia ter feito, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não deveria ter se metido nessa situação. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu lembrei nitidamente de todas as pessoas que eu pedi ajuda e nenhuma se manifestou para me ajudar. Nenhuma. Nem chamando a polícia. Nenhuma. Todas omissas. Cheguei e falei, fulano, olha só, eu passei por uma situação tão pior quanto. E eu estou aqui em nome de todas as vítimas que sofreram na mão de seus agressores. E eu falo com todas as letras. Eu queria ter tido alguém como você naquela época, que atendesse meu pedido de socorro. E olha que a vítima, nesse caso, na instituição privada, ela não pediu socorro. Não. Ela precisa de ajuda? Precisa, mas ela não pediu. Ele, sem esperar pelo pedido de socorro dela, ele interviu. Ele fez aquilo que ele achou certo. Eu falei, eu queria ter tido isso,
Porque as vítimas, quando sofrem, mas elas não sabem como sai disso. Imagine, é um redemoinho. Você está lá com o seu barquinho no meio do oceano, você entra no meio do redemoinho. Você não tem como sair sozinho. Como é que você sai de um redemoinho? Como é que você sai dessa situação sozinho? Impossível. Tem que ter outro te puxando. Outro que está vindo de fora para te puxar. Mas é claro, você tem que estar acessível para ser ajudado. Claro, impossível não ajudar à força. Impossível você ajudar alguém à força, ajudar alguém que não quer ser ajudado. Mas nesse caso, eu queria e não tive. Quando eu fiquei sabendo a situação que aconteceu com o meu colega, eu falei, cara, não dá. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que mostrar para essas pessoas que tem um outro caminho, sim. Você pode educar seu filho, não seja batendo. Você pode educar o seu animal de estimação, que não seja batendo. Você pode se comunicar com as outras pessoas, que não seja de forma agressiva. E aqui não falo só de agressão física, não. Agressão verbal, sabe? Essas palavras que não agregam. Pelo contrário, denigrem a imagem do outro. Isso é um tipo de forma de violência. Nem que seja sutil. A informação entrou. E isso estou falando de adulto. Imagine quando criança. Que a mente está ali em informação e ela absorve aquilo e aquilo vira como crença. Olha o impacto disso. E foi, sabe, em honra aí, tipo de pessoas assim, que faz a sua parte, independente do que as outras vão pensar, mas elas fazem sua parte. Não se acovardam diante de situações de violência. Eu falo, cara, eu tenho que fazer minha parte. Eu descobri o caminho de como você elimina essa dor. Eu descobri o caminho em como você se liberta disso. Em como você consegue construir uma nova vida. Em como você consegue quebrar esse padrão. Não lá no passado. Não, o passado já passou. Você não pode ir lá no seu passado e falar, pá, olha só, você tá aqui. Você não pode fazer isso. Mas você pode trabalhar com aquilo que ficou em você. E sabe qual é importante você trabalhar com isso que ficou em você? É que você não passa para os seus filhos. Você não passa para a geração seguinte. É essa a minha maior missão. É isso que me move. É essas vítimas que sofreram e hoje estão atuando como agressores, agredindo as outras pessoas, os seus filhos, passando isso para frente. É aí onde eu atuo. Sabe por quê? Beleza, não tenho força para separar uma briga, não. Mas eu posso atuar onde as pessoas querem se livrar disso. As pessoas que se conscientizaram que isso é a sua dor, que isso é o seu sofrimento. É ali onde eu atuo. Falar, fulano, olha só, o caminho não é esse não. O caminho de cá. Olha como é que eu tô. Olha o que eu sou. Eu passei por isso na infância. Olha o que eu sou. Cara, se você me pegasse há 4, 5 anos atrás, eu não era assim. Não era assim. Eu era extremamente insegura, agressiva, a revoltada, a impaciente, a confusa. Muita coisa mudou. Mas não mudou porque eu cresci, porque eu amadureci, não. Porque eu limpei a dor aqui. Eu tirei os filtros que me enxergavam de ver a vida de verdade. Eu tirei esses filtros que me enxergavam de amar de verdade. De ter essa compreensão pelo outro, essa compaixão pelo outro. Porque se você veio a esse mundo para você enxergar o outro como uma coisa separada e você não ajudar ele da forma que você pode, para que você existe? Ah, então eu sou uma merda. Não, você não é. Eu não tô falando que você aqui é uma merda. Não tô falando que você é inútil. Eu estou falando que você veio para aqui, para esse mundo com puta talento, com puta potencial em ajudar outras pessoas e você não põe em prática. Um fato desse também é uma opção. Nesses casos, você não agir é uma opção. E de repente você sabe uma coisa bem bacana para ajudar esse tipo de pessoa e não faz. Isso é omissão. Eu não estou preocupada com esse tipo de pessoa que omite. Eu não faço isso pensando nesse tipo de pessoas que omitem. Eu faço isso pensando nas vítimas e em quem ainda se promove a agir, em cortar esse mal na raiz, porque eu sou uma delas. Eu passei por isso
E eu estou aqui fazendo isso para cortar esse mal na raiz. Ah, Ana Carla, a roda é grande, o mundo é grande. Beleza, beleza, o mundo é grande. Mas se eu conseguir transformar o meu cantinho aqui, já tá bom. Esse cantinho aqui já vai ter grandes impactos nas gerações seguintes. Porque a consciência, mesmo que ela demore, mas ela expande. Expande. E essa é a minha missão aqui. E de repente você está pensando assim, beleza, você pode até pensar assim e tal. Mas eu ainda acho difícil. Sim, eu ainda acho difícil. Beleza, você pode pensar nisso. Mas é pessoas pensando assim, achar difícil, que o mundo continua da forma que está. Pessoas escondendo seus talentos. Pessoas tendo informações valiosíssimas que pode gerar uma transformação, não que não seja no mundo, mas no lugar onde eu vivo, e ficam caladas. É isso que me move. É isso que me faz estar aqui diante de vocês. E é isso que me faz preparar o dia de hoje para dar essa aula. Eu não estou pensando em quem não vai me ouvir. Eu estou pensando em quem sofre. Em quem mete as caras para defender. Sim. Fazer a minha parte, levando consciência e um meio da pessoa se livrar dessa dor. Ah, Ana Carla, então que horas é essa aula aí? Então, vai rolar no YouTube. Rola no YouTube hoje às 8 horas da noite. E assim, o link tá na bio. Você já foi lá? O link tá na bio. As 2 semanas que passou eu fiz conteúdo só sobre isso. De repente você perdeu algum conteúdo? Vai lá nos conteúdos, dá uma olhada, vê se isso se encaixa com você. E às vezes eu conto histórias aqui sobre esses assuntos, de repente não se encaixe no seu. Mas você conhece pessoas? Ou então até mesmo você passou por coisa pior. Mas vale para você também. Encaixe em você também, sabe por quê? Mesmo que intensidades diferentes, nós estivemos na mesma prisão. Só que eu tô aqui de fora, falando, olha, se você quiser, eu te ajudo a sair. Eu te ajudo. Você está com a chave das algemas aí, você não está conseguindo tirar. Se você quiser, eu te ajudo a abrir. Quer saber mais? Vem hoje à noite, às 8 horas, para você saber de mais coisas sobre isso. Como é que é a minha história de fato, o que eu fiz, como que eu cheguei nisso. Você não vai se arrepender. E olha, vou dar um exercício na prática, uma coisa que eu usava muito nos momentos de crise, nos momentos que eu vivia mais aflita. Um exercício na prática bem fácil, você pode replicar o tempo que você quiser, tá bom? Ó, link na bio, se inscreve para você não perder, tá bom? E hoje à noite eu te vejo lá. Gente, era sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu espero que essa história, história verídica, seja de grande inspiração para você, mesmo que não seja nessa parte de violência física, de violência doméstica e infanto-juvenil. Mesmo que não seja, mas, caramba, de repente em outros assuntos da vida você é omisso. Não faz isso. Não faz. Omitir é um preço danado. É caro. Se paga, olhe lá com a vida se bestar. Pela omissão. De saber que as coisas é errado e você ficar omisso. Ou então você vê o outro sofrendo, você tem um conhecimento que pode libertar ele, que pode transformar a vida do outro e estar omisso. Isso é um preço caro. Caro. E a galera que entende da Bíblia aí sabe. O que aconteceu com aquele jovem que escondeu o talento? Eu não quero fazer isso. E você? Que esse history te traga essa reflexão hoje, tá bom? Não esqueça de se inscrever na bio, para a gente se encontrar hoje à noite na live, tá bom? Pessoal, obrigada. Amanhã, no horário certinho, às 8h08 da manhã, estarei aqui com mais um novo history. Mais uma vez, obrigada e até hoje à noite.